Nós somos alunos do quarto semestre de Engenharia Mecânica. A disciplina é Termodinâmica. Nós somos o grupo 4. Aluna Fabiana, aluna Fernanda, aluna Gabriela, aluno Jorge e aluna Vitória. E esse é o vídeo da atividade 3. Índice. Slide 1, exercício 3.31. Slide 2, resolução do exercício. Slide 3, exercício 3.40. Slide 4, resolução do exercício. Slide 5, exercício 3.47. Slide 6, resolução do exercício. Slide 7, exercício 3.75. Slide 8, resolução do exercício. Slide 9, exercício 3.8. Slide 10, resolução do exercício. E no slide 11, as referências. O exercício 3.31 fala que um pistão de massa 2 kg é baixado 0,5 metros no campo gravitacional padrão. Determine a força necessária para tal movimento e o trabalho envolvido no processo. Na resolução nós temos força igual a massa vezes aceleração. Força igual 2 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa aceleração da gravidade. Logo, nossa força é igual a 19,6 newtons. Para encontrar o trabalho envolvido no processo, nós temos trabalho é igual à integral da força em relação ao deslocamento. Trabalho é igual a força integral de dx. Logo, nosso trabalho é igual a força vezes deslocamento. Trabalho é igual a força 19,6 vezes 0,5 metros. Logo, temos que o trabalho é igual a 9,8 joules. Exercício 3.40. A força de arrasto aerodinâmico em um automóvel é dada por 0,225 vezes a ρv². Admita que o ar se encontre a 290 Kelvin e 100 kPa e que a área frontal do automóvel seja 4 metros quadrados e a velocidade do automóvel seja 90 km por hora. Quanta energia é utilizada para vencer a resistência aerodinâmica em uma viagem de 30 minutos? Para a resolução desse exercício, temos que a energia necessária para vencer a resistência aerodinâmica é equivalente ao trabalho realizado pela força de arrasto aerodinâmico. Seu valor é dado pela equação que vemos no slide. Trabalho é igual à força de arrasto vezes o deslocamento do automóvel. Do enunciado, temos que a força de arrasto é 0,225 vezes a ρv², onde a é a área frontal do veículo, ρ a densidade do ar e v a velocidade do automóvel. A área frontal e a velocidade do automóvel foram fornecidas pelo exercício. Portanto, para obter esse valor, é necessário calcular a densidade do ar, que é o inverso do volume específico Ni, dado pela equação. Densidade é igual a 1 sobre volume específico, que é igual a P sobre RT, em que P é a pressão do ar, R uma constante e T a temperatura. Logo, a partir do peso molecular M do ar, de 28,96 gramas por mol, determinamos R por meio da equação R é igual a R barrado sobre M, em que R barrado é a constante universal dos gases, no valor de 8,314462 metros cúbicos vezes Pascal sobre Kelvin vezes mol. Assim, R é igual a 0,287 metros cúbicos vezes Pascal sobre Kelvin vezes grama. O valor da densidade é, então, 1,2015 kg por metro cúbico. Convertendo a velocidade de km por hora para metros por segundo, temos que seu valor é de 25 metros por segundo, e a força de arrasto é de 675,84 newtons. Para calcular o trabalho, além da força, é preciso determinar o deslocamento do automóvel. Como esse se move a velocidade constante, temos que o deslocamento é igual à velocidade vezes o tempo, resultando em um total de 45.000 metros. Por fim, a energia utilizada será de aproximadamente 30,41 megajoules. Para o exercício 3.47, temos que um tanque A de 400 litros contém gás argônio em 250 kPa e 30 graus Celsius. O cilindro B de atrito desprezível possui um pistão cuja massa levita a uma pressão de 150 kPa. O cilindro está inicialmente vazio.
Quando a válvula é aberta e o argônio flui do tanque A para o cilindro B, o gás atinge a pressão e temperatura máximas, de 150 kPa e 30 graus Celsius, respectivamente. Qual é o trabalho realizado pelo gás argônio? O exercício pede que a gente calcule o trabalho realizado pelo argônio, quando ele vai do estado 1 até o estado 2. O estado 1 é o estado do gás antes da abertura da válvula, e o estado 2 é o estado do argônio depois de seu escoamento para B ter terminado. A figura a seguir demonstra os dados fornecidos pelo enunciado sobre os dois estados. Sendo que no estado 1 temos a pressão de 250 kPa, a temperatura de 30 graus Celsius, ou 303,15 Kelvin, e o volume de 0,4 metros cúbicos. E no estado 2 temos uma pressão de 150 kPa e uma temperatura de 30 graus Celsius, ou 303,15 Kelvin. Desse modo, o gráfico apresenta uma relação entre a variação da pressão entre o estado 1 e o estado 2 e a variação de volume. E por meio da área desse gráfico, podemos determinar que o trabalho é calculado pela equação P vezes ΔV, sendo ΔV a variação entre volume 2 e volume 1. Sendo que já possuímos os dados de pressão máxima, que é 150 kPa, e o volume 1, que é 0,4 metros cúbicos. Para calcularmos o valor do volume 2, utilizamos a equação dos gases ideais, sendo que V2 é igual a N RT2 sobre P2. Porém, sabemos apenas a temperatura 2 e a pressão 2. Para podermos obter o valor de N, sabemos que esse sistema se mantém constante. A massa do argônio se mantém constante no sistema. Desse modo, o valor de N também é constante. Então, temos que N é igual a P1, V1 sobre T1R. Tendo o valor de T1, V1 e P1 e utilizando o valor constante de R, podemos calcular o valor de N. Utilizando os dados e as equações anteriores, chegamos que N tem um valor de 0,397. Sabendo o valor de N, podemos então calcular o volume V2. Então, V2 é igual a 0,667 metros cúbicos. Por fim, temos que o trabalho realizado pelo argônio é igual a P, que multiplica a variação entre V1 e V2. Sendo P igual a 150 kPa, V2 igual a 0,669, V1 igual a 0,4, chegamos ao valor de 40.050 joules, ou aproximadamente 40 kJ. No exercício 75, nós temos que encontrar as propriedades faltantes usando o diagrama de fases e constando a tabela. Na letra A é dada a água, a temperatura e o volume, e queremos encontrar a pressão e a energia interna. De acordo com a tabela, nós temos que em 20 graus Celsius o volume específico será menor que o volume específico do líquido saturado. Logo, nós temos um líquido comprimido e a pressão será de 5.000 kPa e a energia interna de 83,64 kJ por kg. Na letra B, nós temos o gás refrigerante, a substância, é dada a pressão e o volume. Nós queremos saber a temperatura e a energia interna. De acordo com a tabela, nós temos que com a pressão a 400 kPa, temos que o volume ele é maior do que o volume específico de vapor saturado. Logo, nós temos um gás superaquecido e através do método de interpolação, determinamos a temperatura 7,9 graus Celsius e a energia interna 267,43 kJ por quilograma. Na letra C nós temos a amônia, dada a temperatura e o volume, queremos saber a pressão e a energia interna. Constando a tabela, aos 10 graus Celsius, o volume específico do líquido saturado será de 0,0016 metros cúbicos por quilo. O volume específico de vapor saturado será de 0,205 metros cúbicos por quilo. Logo, nós temos duas fases. A pressão será igual à pressão saturada, 645,2 kPa. O volume será de 0,19
metros cúbicos por quilo. Na letra D nós temos o nitrogênio, o gás nitrogênio, dada a pressão e a entalpia. Queremos saber a temperatura e o volume. De acordo com a tabela, a 101,3 kPa, a entalpia específica de líquido saturado ela vai ser menor do que a entalpia, que vai ser menor que a entalpia de vapor específica de vapor saturado, que é igual a 76,69 kJ por quilograma. Logo nós temos duas fases, saturado, a temperatura será de 77,3 Kelvin e o volume será de 0,19 metros cúbicos por quilograma. O exercício 3.80 diz: a água se encontra como estado líquido saturado a 20 graus Celsius, ou seja, é o estado inicial da água. A água, então, é comprimida a uma alta pressão em processo isotérmico, ou seja, no estado final, a água foi comprimida a uma alta pressão, porém o processo é isotérmico, ou seja, no estado inicial e no estado final, a água estará a 20 graus Celsius. Determine as mudanças em U e H entre o estado inicial e o estado final, quando as pressões são 500 kPa, B 2 MPa. Aqui na letra A, a gente separou a tabela do apêndice B da água saturada, que seria o estado inicial da água. Então, a gente consegue os dados da energia interna e de entalpia da água a 20 graus. E também a gente separou a tabela, que também estava no apêndice B, a uma pressão de 500 kPa da água líquida comprimida, a 20 graus Celsius também. Então, nessa tabela, a gente extraiu os dados para facilitar a leitura. Então, a água líquida saturada tem uma temperatura de 20 graus Celsius, pressão 2,339 kPa, a energia interna é 83,94 e a entalpia 83,94 também. Já a água líquida comprimida a 20 graus Celsius tem uma pressão de 500 kPa, a energia interna é 83,91 kJ por quilograma e a entalpia é de 84,41 kJ por quilograma. Para o cálculo da variação entre o estado inicial e o final de U e H, basta fazer o ΔU e o ΔH. Então, é o final menos o inicial, que no caso a 500 kPa dá menos 0,03 kJ por quilograma. E a variação da entalpia é 84,41 menos 83,94 do estado inicial, que resulta em 0,47 kJ por quilograma. Já na letra B, nós temos uma pressão a 2 MPa. Como na tabela ele dá as informações em kilopascal, transformando 2 MPa em kilopascal, a gente tem 2 MPa igual a 2.000 kPa. A gente fez o mesmo processo da letra A, então a gente pegou a tabela B.1 do apêndice B, da água saturada a 20 graus Celsius. Então a gente tem os valores da energia interna e da entalpia do líquido saturado. E também da tabela B1.4 a gente tem a água líquida comprimida a uma pressão de 2.000 kPa e a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, novamente, a gente resumiu em uma tabelinha. A água líquida saturada a uma temperatura de 20 graus Celsius e pressão 2,339 kPa tem uma energia interna de 83,94 kJ por quilograma e uma entalpia de 83,94 kJ por quilograma também. Já a água líquida ela, a uma temperatura 20 graus Celsius e pressão 2.000 kPa tem uma energia interna de 83,82 kJ e uma entalpia a 85,81 kJ. É basicamente uma análise de tabela. Então, a variação entre o estado final e o estado inicial da energia interna a uma pressão a 2.000 kPa vai ser 83,82, que é o estado final da água líquida comprimida, menos o estado inicial, que é da água líquida saturada, 83,94. Isso resulta em menos 0,12 kJ por quilograma. Já a variação entre o estado inicial e final
da entalpia, o estado final é a água líquida comprimida, que está 85,82 kJ por quilograma. E o estado inicial é a água líquida saturada, que está 83,94. Então, subtraindo uma da outra, dá 1,88 kJ por quilograma. Então, essas são as variações entre o estado inicial e final de U e H. Como referência foi utilizado o livro Fundamentos da Termodinâmica,